pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje continuamos o nosso estudo de dinâmica no movimento circular. Hoje a gente vai ver alguns casos clássicos de situações que envolvem o movimento circular. Um corpo passando por uma depressão, um corpo passando por uma lombada e o caso clássico, Globo da Morte, ou às vezes uma montanha russa que tem uma trajetória circular. A gente pode aplicar também o que a gente for ver aqui no Globo da Morte para uma situação como essa. Ou às vezes uma rampa, não importa. Se o movimento é circular, a gente vai ver como que agem essas forças, dinâmica, estudo das forças, como que agem essas forças no movimento circular. Agora, antes da gente entrar nesses casos específicos, eu quero fazer um parênteses para deixar muito bem claro um conceito de que força centrípeta não existe. Ok, Ricardo? Como assim? Eu aprendi que força centrípeta é aquela que está relacionada com a aceleração centrípeta. Agora você vem me dizer que a força centrípeta não existe? Cuidado! Força centrípeta não existe. Mas então o que é a força centrípeta que a gente estuda e vai continuar estudando no movimento circular? A força centrípeta é um nome que a gente dá para a força resultante que aponta para o centro da curva. Num movimento curvilíneo, circular, num caso particular, mas ele pode ser curvilíneo e não ser circular, por exemplo, pode ser uma parábola. Quando a resultante aponta para o centro da curva, aí é uma força centrípeta. Mas na verdade a força centrípeta é uma resultante de forças que atuam num corpo. E pode ter mais de uma força atuando nesse corpo que vão ocasionar uma resultante centrípeta. Então, para explicar um pouquinho melhor isso, eu vou lembrar da aula anterior que a gente falou que um corpo descrevendo um movimento circular, eu posso ter uma aceleração tangencial e posso ter uma aceleração centrípeta. Lembrando, a aceleração centrípeta muda a direção do corpo. A aceleração tangencial muda o módulo da velocidade. E eu posso ter uma resultante, que eu vou chamar aqui de gama. Como que eu acho a minha resultante? Fecho aqui o paralelogramo. Eu acho a minha resultante. Reparem, essa aqui é a minha aceleração resultante. Para cada uma dessas acelerações, se eu aplicar a segunda lei de Newton, eu tenho a resultante. A gente viu que tem a resultante tangencial é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Para a resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E eu tenho a resultante para a aceleração resultante, que é igual a massa vezes a aceleração resultante. Reparem que nesse caso, a resultante ela não é centrípeta. A resultante ela aponta para dentro da curva. Então o que nós temos que se lembrar é que no movimento curvilíneo, seja ele circular ou não, ou seja, uma curva, um movimento curvilíneo, ele pode ser assim, pessoal? Nessa trajetória eu tenho várias curvas. Eu posso ter eventualmente uma curva que é um círculo, mas eu posso ter uma curva que não é circular. No movimento curvilíneo, a resultante vai apontar sempre para dentro da curva. Lembre-se, resultante é soma vetorial de todas as forças que agem naquele corpo. Então, nesse caso aqui, a minha resultante ela não é centrípeta. Ela aponta para dentro da curva, mas não é centrípeta. O carro está fazendo a curva. Mas eu posso decompor a minha resultante em duas componentes, a componente tangencial e a componente centrípeta. Na verdade, eu só tenho uma força aqui, é a força resultante, porque eu só tenho uma aceleração, que é essa aceleração resultante. Na verdade, a decomposição de aceleração ou decomposição de força é uma maneira didática da gente estudar cada um, porque fica mais fácil para a gente analisar. Aqui eu tenho um movimento tangencial, minha velocidade é tangencial, e aqui eu tenho um movimento que está mudando só a direção. Então nós dividimos essa resultante, tanto a aceleração quanto a força resultante, em componentes tangencial e centrípeta. Mas na verdade eu só tenho uma.
E quando que eu vou ter a minha força resultante centrípeta? Quando a soma de todas as forças que estão agindo nesse corpo, quando a soma vetorial, ela tiver a direção do centro do círculo. Aí a minha resultante, como ela aponta para o centro, eu dou um nome especial para ela, força resultante centrípeta. Eu fiz um outro desenho aqui para deixar isso bem claro. Estamos falando de vetores. Pessoal, imprescindível. Vamos trabalhar com forças na dinâmica, a gente tem que dominar a teoria de vetores, pelo menos o básico, tá? Pelo menos o básico. No meu canal, a gente tem uma aula, várias aulas sobre vetores. Quem está com alguma dúvida ainda, é bom fazer uma recordação, porque na dinâmica é imprescindível a gente dominar as operações, o entendimento e as operações de vetores. Então vamos supor aqui, ó, nesse ponto, um corpo. Nós temos três forças agindo sobre ele. F2, F3 e F1. Vamos supor que a resultante dessas forças esteja mais ou menos aqui, ó. Força resultante. Repare, essa força resultante, ela não é centrípeta. Por quê? Porque ela não aponta para o centro. Mas eu posso decompor essa força resultante em duas forças. A sua componente, que a gente chamava, né? A sua componente no eixo X e a sua componente no eixo Y. Então tá aqui, ó. Então eu tenho a componente no eixo X, a componente no eixo Y. Para o movimento circular, como é que a gente chama isso? A sua componente tangencial, e a sua componente centrípeta. Então, mesmo que no movimento circular a minha resultante não seja centrípeta, eu posso decompor essa resultante numa componente tangencial e numa componente centrípeta. Mas lembrando, essa força que eu estou chamando de centrípeta, essa força que eu estou chamando de tangencial, são nomes específicos para as forças que a gente já conhece. E para a gente achar essas componentes, é só a gente aplicar as relações seno, cosseno, tangente, cateto e hipotenusa para a gente achar a decomposição da força resultante. Então, a força centrípeta é uma força que aponta para o centro. Ela pode ser a decomposição de uma força que aponta para dentro da curva, mas não aponta para o centro. Eu posso achar a sua componente centrípeta, ou ela pode ser uma resultante que aponta para o centro, e aí ela é a força resultante centrípeta, certo? Eu vou deixar vocês darem um print aqui nessa tela, porque eu vou apagar isso aqui para a gente estudar esses casos aqui então, tá? Então agora sim, para a gente analisar a dinâmica no movimento circular, a gente vai estudar as forças que atuam sobre esse corpo. Bom, um corpo, aqui está um carrinho, percorrendo uma trajetória retilínea, horizontal, não tem um atrito. Quais são as forças que atuam nesse corpo? Certamente eu tenho a força-peso e certamente eu tenho a normal. Nesse caso aqui, a trajetória é retilínea e na horizontal, força-peso é igual a normal. Agora, o corpo passa por uma depressão. Reparem, eu tenho força-peso e tenho força normal? Tenho, continuo tendo. Tem contato com a pista? Tenho. Então eu tenho a normal e tenho aqui a força-peso. Qual que é a força resultante nesse caso aqui? Ora, eu só tenho forças na vertical. Um corpo fazendo uma curva, obrigatoriamente a resultante tem que apontar para dentro da curva. Se nesse caso eu só tenho forças na vertical, a minha resultante também vai estar na vertical. Então, essa força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se ela está na vertical e a curva é um círculo, vocês concordam que ela vai apontar para o centro do círculo? Então, se a força resultante aponta para o centro do círculo, eu chamo essa força de força centrípeta. Eu vou dizer que essa minha força resultante é a força resultante centrípeta. Mas lembrem, para eu achar a força resultante na vertical, eu tenho que considerar todas as forças. Então eu tenho que considerar a normal e tenho que considerar a força-peso. Agora, se a resultante eu tenho certeza que ela aponta para dentro da curva, o movimento é curvilíneo, o movimento é circular, naturalmente a normal é maior que o peso. Senão a resultante não apontaria para dentro da curva.
Então, a minha força resultante centrípeta é igual a normal menos o peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Qual a aceleração? Aceleração centrípeta. Agora, no caso de uma lombada, pessoal, o raciocínio é o mesmo, ó, normal e força-peso. Está fazendo uma curva? Está. Se está fazendo uma curva, a resultante aponta para dentro da curva. Nesse caso aqui, nós temos duas forças na vertical. A resultante, então, vai apontar para onde? Para dentro da curva. A minha força resultante, então já posso afirmar que essa força resultante é centrípeta, é a massa vezes a aceleração. Qual que é a força que é maior? A força-peso ou a normal? Ora, se a resultante aponta para dentro da curva, óbvio, a maior é a força-peso. Então, a minha força resultante centrípeta, nesse caso aqui, ó, é igual ao peso menos a normal, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Lembrando, para ambos os casos, a aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R, tá? Então, eu posso substituir V ao quadrado sobre R aqui e aqui? Posso, mas o importante é entender o conceito. Movimento circular, movimento curvilíneo, a resultante sempre aponta para dentro da curva. Se eu só tenho forças na vertical, a minha resultante vai ter que ser na vertical. Se ela aponta para dentro da curva e na vertical, é porque a força resultante aponta para o centro. Nesse caso, ela é uma força centrípeta. Depressão, a normal é maior. Numa lombada, a força-peso é maior. Mas o raciocínio é que é importante vocês entenderem. E no globo da morte? No globo da morte, ou uma pista circular, uma montanha-russa, um carrinho numa montanha-russa, nós vamos aplicar esse mesmo conceito aqui, ó. Então, o carrinho no ponto A, quais são as forças que estão agindo nele? Certamente eu tenho a força-peso e a normal. No carrinho B, a força-peso e a normal para cima, né, Ricardo? Não, a normal ela é perpendicular à superfície de contato. Onde é que está a superfície de contato? Está aqui, ó. Então a minha normal aponta para o centro. No caso C, eu tenho a força-peso sim, é sempre para baixo. E a normal perpendicular à superfície de contato. Óbvio, né? Ah, mas por que a normal não aponta lá para cima? Por quê? Porque o carro aqui, ele comprime essa parede, essa lateral aqui do globo da morte. Se ele empurra o globo da morte para cima, o globo da morte empurra o carro para baixo. Por isso que a normal é para baixo, tá? Então aqui eu tenho a força-peso e tenho também a normal. Nesse caso, minha força-peso para baixo, a normal apontando para dentro. Como que eu acho a minha força resultante em cada um desses casos aqui? Vamos escrever? Força resultante em A é igual. Se o movimento é curvilíneo, no nosso caso específico circular, ele vai apontar para dentro da curva. Então a minha força resultante em A é igual a força centrípeta em A, que é igual ao quê? A normal menos a força-peso. Normal aponta para dentro, força-peso aponta para fora, a resultante, normal menos a força-peso. Que é igual a massa vezes a aceleração. Qual a aceleração? Aceleração centrípeta. Já vou até colocar aqui, ó. V2 ao quadrado sobre R. E para os outros pontos? Vou fazer a mesma coisa, ó. Para o ponto B e para o ponto D, a força resultante é igual, né? Força resultante qual que é? Quais são as forças que vão me dar a resultante centrípeta? Olha, nessa direção só tenho a normal. Então a força resultante é exatamente a normal, que é igual a mv ao quadrado sobre R. Ah, mas e a força-peso? Força-peso aponta para baixo. Para eu achar a força resultante centrípeta, a força-peso aqui não vai influenciar. Então aqui, ó, força resultante centrípeta no ponto A, força resultante centrípeta nos pontos B e D. E no ponto C? O ponto C eu vou colocar aqui em cima. Por quê? Veja só.
a força resultante centrípeta no ponto C, quais são as forças que apontam para o centro para eu achar a minha resultante? A normal e o peso. Então é normal mais o peso. Isso aqui é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, problemas de globo da morte, montanha-russa, uma pista de skate circular. Em cada ponto a gente tem que analisar como estão as forças normal e força-peso. Se tiverem outras forças atuando, elas serão consideradas também. E aí a gente acha a força resultante centrípeta. Uma questão muito comum de cair em prova é: qual a velocidade mínima que esse carro tem que passar pelo ponto C para ele não cair? Eu vou dar uma ajeitada aqui na lousa e aí a gente volta para estudar e analisar essa questão. Só que antes disso, vou deixar vocês darem um print aqui na tela. Vou só ajeitar aqui e a gente já volta, tá? Pessoal, qual que é a questão do globo da morte aqui? A gente tem uma moto, um carro, pode ser uma pista de montanha-russa, um carrinho de montanha-russa. Ele está oscilando aqui, ó. Enquanto ele chegou até aqui, se ele tem uma velocidade suficiente para chegar no ponto B, e aí ele perde o contato com a lateral aqui do globo da morte, o que acontece com ele? Se ele perder o contato, é porque a normal é igual a zero, mas ele ainda tem velocidade. Mas se ele está aqui, ó, ele simplesmente desce, vai descendo, né? Se equilibra, não acontece nada com ele. O problema é que se ele passar desse ponto aqui e perder o contato, quando ele perde o contato com a lateral, se ele vier com uma velocidade muito pequena, ele perde o contato com a lateral do globo da morte, e aí a normal é igual a zero. Se a normal for igual a zero, qual que é a única força que está agindo no corpo? A força peso. Ele cai em queda livre? Não, porque nesse caso aqui, ó, ele ainda tem uma certa velocidade, né? Uma velocidade tangencial, mas ele tem. E aí vai ser um lançamento oblíquo. Ele não vai cair em queda livre. Ele vai descrever uma trajetória parabólica. Então ele tem que ter uma velocidade suficiente para chegar até aqui. Por quê? Porque se ele chegar até o ponto C, mesmo que ele perca o contato com o globo da morte, mesmo que ele perca o contato com a lateral do globo da morte, ele ainda vai ter uma certa velocidade aqui, ó. Certo? Ele perdeu o contato. Perdeu o contato quer dizer que normal é igual a zero, mas ele ainda tem uma velocidade. E aí é um lançamento que, como se fosse um lançamento horizontal. Ele tem uma velocidade no eixo X, que a gente chamava de eixo X, né? E agora a gente vai falar de uma velocidade tangencial. Ele tem uma velocidade tangencial, aí ele vai começar a cair, mas ele não vai cair em queda livre. Vai ser uma trajetória parabólica. Então ele vai continuar aqui o seu caminho e logo ele retoma o contato. Se eu não tivesse essa parte aqui, aí sim ele cairia. Mas como ele está no movimento como se fosse um lançamento horizontal, esse descolamento da superfície aqui do globo da morte é uma fração de segundo. Então quando a normal, no limite, quando a normal é igual a zero, exatamente nesse ponto, ele continua o seu movimento e logo entra em contato de novo. Volta a ter normal, aí ele não cai mais. Então, qual que é a velocidade limite para que ele chegue nesse ponto e não caia? A velocidade limite é exatamente quando a normal, ó, é igual a zero. Então, a situação limite aqui do globo da morte, ó, no ponto C, eu sei que a normal mais o peso é igual a mv ao quadrado sobre R. Qual que é a minha situação limite? A normal é igual a zero. Então, P é igual a mv ao quadrado sobre R. Passo R multiplicando, v ao quadrado é igual a R vezes mg sobre m. Então, a minha situação limite aqui, ó, corto a massa com a massa, v ao quadrado é igual a rg. Aqui, pessoal, cuidado, hein? Para nós, aqui, pessoal, muito cuidado. Na física, para nós, numa situação como essa, só nos interessam os valores positivos.
Então eu posso dizer que a velocidade limite, a velocidade mínima para ele passar por esse ponto aqui, é igual a raiz de RG. Mas, na verdade, uma igualdade matemática como essa, eu tenho soluções positivas e tenho soluções negativas. Por exemplo, se RG fosse 9, qual o número que, elevado ao quadrado, dá 9? O 3 e o menos 3. No nosso caso aqui, tanto a velocidade quanto o raio quanto a gravidade são positivos, eu só pego o valor positivo. Mas a solução matemática, ela tem que incluir também a solução negativa. Então, a velocidade mínima para que ele passe por esse ponto sem cair é o famoso raiz de RG. Agora, vocês podem dar um print na tela, enquanto isso eu vou preparar um exercício sobre esse assunto, tá? Enquanto eu preparo a lousa, vocês dão uma olhada na tela, tente resolver o exercício, que eu já venho com a resolução. Pessoal, questão globo da morte, começamos por onde? Ó, forças que estão atuando, no caso aí na motocicleta, dentro do globo da morte, normal e força-peso. A normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Força-peso aponta sempre para baixo. Então já marquei aqui ó, em cada ponto, ponto A, o ponto C e o ponto B, as forças normal e força-peso. Ele quer saber o valor da normal em cada uma dessas posições. O que eu tenho que lembrar? Nesse caso aqui, a força resultante ela é a centrípeta, aponta para o centro. Para eu achar a resultante, eu somo todas as forças que apontam para dentro, menos todas as forças que apontam para fora. Então, no caso, no ponto A, a minha força resultante é igual massa vezes aceleração centrípeta, que é igual a quê? Normal que aponta para dentro, menos a força-peso que aponta para fora. Então, a minha normal é igual força-peso mais massa vezes aceleração centrípeta. Peso mg mais m vezes v ao quadrado sobre r. Aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre r. A normal vai ficar como então? Massa 150, g, ele não deu, podemos considerar como 10 metros por segundo ao quadrado, mais 150 vezes, já coloquei aqui, né, ó, v ao quadrado 225, dividido por 5. Fazendo as contas, a normal é igual a 8.250 newtons. No ponto B é a mesma coisa. Porém, nesse caso aqui, a minha resultante é igual normal mais o peso. As duas apontam para dentro. Normal mais o peso. Isso significa que a normal é massa vezes aceleração centrípeta menos mg. Isso aqui vai ficar como? Massa é isso aqui, né? Essa parte aqui é 150 menos 225 dividido por 5. Dessa vez menos 1.500. 150 vezes 10. Nesse caso, então, minha normal é 5.250 newtons. Ponto C. No ponto C, para eu calcular a normal, só tem uma normal, né? Minha força resultante centrípeta vai ser a própria normal, que é igual massa vezes aceleração centrípeta. Então a normal é igual 150 vezes 225 dividido por 5. Nesse caso, normal é igual a 6.750 newtons. Pessoal, na próxima aula a gente continua com a dinâmica no movimento circular. Vamos falar da força de atrito no movimento circular horizontal, movimento circular inclinado. Vamos falar também sobre pêndulo simples e pêndulo cônico, tá? Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!